Bem-vindo ao nosso grupo de estudo. Hoje é a aula 13, A Prostituta Respeitosa, que é uma peça de teatro do Jean-Paul Sartre. Enfim, Sartre, psicologia, teatro e literatura. Esta é a aula 13, A Prostituta Respeitosa. O Sartre, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, escreveu uma peça de teatro chamada A Prostituta Respeitosa. Essa peça também se tornou filme uns 6 anos após. Trata-se da história de Lizzie, uma jovem mulher branca, prostituta, que morava em Nova York e decidiu se mudar para outra cidade. Lizzie, então, pega um trem com a intenção de ir para uma cidade mais ao sul dos Estados Unidos, onde ela pretendia morar. Todavia, no decorrer dessa viagem de trem, ela se torna testemunha de um assassinato, quando um homem branco chamado Tomás mata um homem negro. Isso aconteceu quando esse Tomás, que era sobrinho de um senador dos Estados Unidos, totalmente alcoolizado, entra no vagão daquele trem em que Lizzie estava e começa a assediá-la fortemente, chegando a agredi-la. Na confusão, as pessoas ficaram assustadas e saíram do vagão. Bom, ele queria mesmo ficar sozinho naquele vagão de trem com ela. O problema é que 2 passageiros negros resolveram permanecer, e isto aborreceu bastante o tal do Tomás, que discutiu com um dos negros, investindo agressivamente contra ele, e ao empurrá-lo, acabou o matando. Somente Lizzie, portanto, estava naquele vagão de trem e testemunhou o assassinato. A princípio, ela tentou se manter distante da confusão e evitou a todo custo testemunhar sobre o crime, né? Porém, tanto o outro negro, que tinha sido acusado de algo que não fez, e também os homens, que eram defensores do verdadeiro culpado, a procuraram, porque realmente dependiam desse testemunho para se livrarem da prisão. Lizzie sabia que o rapaz branco, sobrinho do senador, era o verdadeiro assassino. E ela chegou a abrigar o outro, o rapaz inocente, né? Porque eram 2 negros no vagão, quando um foi assassinado. O outro foi acusado injustamente. E ela o abrigou, chegou a abrigá-lo, né, em sua casa em alguns momentos, porque ele, apesar de inocente, estava sendo procurado para ser injustamente preso. Lizzie também resistia a todos os subornos que lhe eram ofertados pela família do assassino para acusar o outro que ela sabia inocente. Bom, já instalada em sua nova cidade, Lizzie um dia recebe, para passar com ela aquela noite, um rapaz de nome Fred, filho de um político influente no local. E por intermédio, então, desse cliente, desse Fred, Lizzie é convencida a se encontrar com o senador Clark, tio do culpado. O senador era muito astuto e, encenando extrema simpatia e espírito de justiça, vestido com uma aparência de defensor da verdade e totalmente revestido de má fé, habilmente se aproxima de Lizzie para convencê-la a compactuar com a estratégia de livrar Tomás do crime que cometera, incriminando o negro em seu lugar. Inicialmente, ela não concorda em assinar um termo inocentando Tomás. Entretanto, no decorrer dos fatos, ingenuamente acaba sendo induzida a assinar, achando que dessa forma estaria fazendo bem, convencida que foi de que o negro não seria tão importante socialmente quanto o branco. E em troca dessa decisão, ela receberia o reconhecimento e a eterna gratidão da mãe de Tomás por sua atitude. O senador pressionou Lizzie, persuadindo-a e a oprimindo de maneira bem sutil. E a força do seu convencimento era proporcional ao sentimento da inutilidade pessoal que ele fazia ela sentir, pelo fato de ser prostituta, o que invalidaria sua opinião diante da sociedade americana. Da mesma forma que a fazia absorver a ideia de que o negro valia menos que o branco, que a prisão do branco seria prejudicial à sociedade por ser ele um empresário,
descendente de uma família tradicional, que estudou em Harvard, que empregava muita gente, etc, etc, e que ela então devia entregar o negro, que afinal não faria tanta falta para a sociedade, e que o juiz deveria inocentar Tomás, mesmo sendo ele culpado. Foi assim que a família de Tomás fez de tudo para obter de Lise um falso testemunho. A história, atualíssima, gira em torno do preconceito racial e expõe a dinâmica dos excluídos, suscitando a discussão de temas fundamentais. O racismo, por considerar o negro como alguém menos importante no contexto social por ser negro. O preconceito, por considerar que o testemunho da prostituta valia menos porque era prostituta. E também por considerá-la mais facilmente manipulável, por não ter força de representação social. O abuso de poder representado pelo senador Clark e o seu sobrinho, que achava que podia fazer o que bem entendesse, o seu sobrinho, por se sentir superior às outras pessoas. Esta peça teatral nos proporciona muitas reflexões, vários temas relevantes. Mas enxergo de forma bem forte algo diferente, um pouco diferente, que é a incoerência geral da sociedade, né? Representada por aquilo que surge na e da sociedade americana. A nossa sociedade tem muitos discursos bonitos, mas na verdade não é nada disso. A indiferença do ser humano e o quanto não se importa com a necessidade do outro é a norma. Um dos aspectos destacados pelo existencialismo, especialmente por Sartre, é que você não vai conhecer uma pessoa por aquilo que ela fala, mas por suas atitudes. Porque, na verdade, as pessoas são as escolhas que elas fazem e não as promessas que elas anunciam. A psicologia existencial valoriza a autenticidade. Sartre disse que nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que prometemos. Nem mesmo somos o que cremos, o que apenas cremos. Porque todo mundo diz que acredita em tanta coisa, mas eu pergunto, e daí? Isto não aparece na prática. Raramente aparece. A hipocrisia da sociedade, denunciada nessa peça que analisamos, é bem conhecida por todos nós em nosso cotidiano. As pessoas falam muito, dizem que gostam, mas se afastam. Dizem que acreditam, mas não lutam. Dizem que apoiam, mas se omitem. Dizem que acolhem, mas nunca estão lá quando é necessário. Você só conhece quem são seus amigos nas horas difíceis, porque todo mundo te bajula. Mas na hora que você precisa, você olha em redor e não vê ninguém. Essa peça do Sartre é uma denúncia do cinismo da sociedade. As pessoas são ótimas em falar e péssimas em ser. Falamos que vivemos em sociedade, mas não é verdade, porque ser sociedade pressupõe que nos associemos e, na verdade, cada um busca os seus próprios interesses e fim. Com raríssimas exceções. Aquele senador e seu sobrinho não hesitaram em condenar uma pessoa inocente para se livrarem da prisão. Mas eles representam uma sociedade inteira. Não são somente eles. O pensamento geral é esse, cada um por si. Então, quem somos de verdade? O pensamento existencial diz que somos o que fazemos e não o que prometemos. Somos o conjunto das nossas atitudes e não os nossos discursos, que, aliás, na maioria das vezes, são meras repetições do que ouvimos por aí. Uma pessoa se constrói nas escolhas que faz, não em gestos teatrais, mas em práticas visíveis, indisfarçáveis. Uma pessoa se constrói nas escolhas que faz, não naquilo que pensa que pensa. Uma pessoa se constrói nas escolhas que faz, nas atitudes que toma, nos feitos que realiza, nas decisões que assume, nas responsabilidades que não transfere. Porque não se conhece alguém a partir de palavras cheias, mas atitudes vazias.
fazer um pouquinho, um gesto, um apoio, uma palavra, um acolhimento pode representar muito para alguém em um momento de aflição e pode ter efeitos bem grandes na vida de quem espera por compreensão. Um grande abraço.